por conta, né, desse noticiário, desse momento, a diretoria do Corinthians está um pouco queimada no mercado. Se a gente conversa com as pessoas, né, no mercado, eu, inclusive, conversei com representantes de alguns dos técnicos que o Corinthians tem interesse, e eles realmente, né, chegaram a falar para mim que eu ouvi até frases que só louco para trabalhar com esse grupo aí. E eles acabaram rejeitando. Por conta disso, tá? Por conta disso, o Corinthians começa a olhar para o exterior, tá? Lá para fora, para ver se pinta algum técnico aí no mercado, quem sabe um técnico português, enfim, no mercado sul-americano, porque o Corinthians tem tido dificuldades. O Carille, a situação do Carille, todo mundo sabe que o Corinthians fez uma consulta ao Carille, e o problema é que o Corinthians está acompanhando o caso do Carille lá no Santos. Existe uma multa rescisória lá, e o Corinthians não tem condição de pagar essa multa hoje. Se ele ficasse desempregado, eu acho que o Corinthians iria para cima do Carille, enfim, para tentar fechar. O Diniz, inicialmente, não demonstrou muito interesse, porque disse que acabou de sair do Fluminense, não queria acertar com outro clube agora. Não sei se é desculpa dele para o Corinthians, mas o Corinthians, pelo menos desses dois treinadores, o Corinthians inicialmente ouviu não. Pode até mudar, eles podem até mudar de ideia lá na frente. O Cuca é um dos nomes que foram comentados nas reuniões do Corinthians como um possível treinador também, mas do Cuca eu não tenho informação que o Corinthians fez o contato, né? A não ser que foi algo muito sigiloso. E por conta disso, por conta dessas dificuldades, o Corinthians busca um treinador, começa a especular e a olhar e consultar nomes lá fora. E outra coisa, o Fabinho Soldado hoje é o único que segura duas coisas, né, que seguram o Antônio Oliveira no cargo. A primeira delas é essa que eu já falei. O Corinthians não conseguiu fechar com o técnico ainda. E a segunda é o Fabinho Soldado, porque ele acha que deveria dar mais um tempo para o Antônio Oliveira, né, porque o Antônio Oliveira precisa de reforços. Enfim, o Fabinho Soldado e o Augusto Melo não falam muito a mesma língua nessa questão do técnico. Mas essas, né, são as informações de treinador. Não sei o que a Lívia tem, que ela apurou sobre isso, e também quero ouvir a opinião do Vitão sobre o assunto. Por favor, Vitão. Não, eu quase infartei aqui. A fisionomia dele dizia que ele precisava. O Diniz já começa a disputar a série. Só faltava essa altura do acontecimento, Mateuzinho, Kaká e Hugo fazendo palhaçada na própria área. Assim. Só falta isso, para cair já hoje. Né? Só falta esse circo. O Corinthians tem uma vitória no ano, que foi o oferecimento de Diniz. Assim, faz o gol, é a única. Só faltava essa palhaçada. Né? Realmente, aí fecha o clube lá e volta para a Série B. Aí realmente é o Armagedon. Em relação ao Carille, eu não estou entendendo o negócio da multa, porque para o Japão não tinha multa, bem aí, fica aí, não precisa pagar nada, agora tem que pagar a multa. Obviamente, isso é uma ironia, né? Agora, o Corinthians não sabe o que quer, né? Então, assim, eu já passei por isso com essa diretoria, tenho certeza que o Samir e a Lívia também, de você ligar para uma pessoa importante da diretoria, falar uma coisa, passar uma semana, o cara te dá informação extremamente oposta, ou seja, que não podia. Pode. Agora, mesmo assim, sendo ano passado outra direção, o que aconteceu com o Corinthians no episódio Cuca, a torcida se rachou quase ao meio mesmo. Teve um motim, uma semana de inferno total. Teve que ir embora, mesmo classificando contra o Remo. Seria de uma insanidade nem para o Corinthians, porque não faz um ano que isso aconteceu, né? Não faz um ano que isso aconteceu. Agora, o Antônio Oliveira, informação que o Samir passou é muito parecida com o que eu tenho. A gente vai ouvir a Lívia já, né, Lívia? Mas, assim, uma questão não é informação, é leitura do óbvio. A entrevista que o Antônio Oliveira deu no pós-jogo contra o Cuiabá, que, aliás, ele falou que o Cuiabá tem um time melhor que o Corinthians, foi isso que ele disse. Não sei porque não volta para o Cuiabá. Deve estar com saudade de Jonathan Cafu, Cleison e Pita. Ele praticamente acabou com a diretoria do Corinthians, com os jogadores e tal. E se o Corinthians não estivesse passando por 818 problemas, o Augusto preocupado com renúncia, com oposição, com situação, com polícia, com vai de bet, já teria caído, né? Porque não é possível que um chefe ouve um subordinado dizer o que disse e não tenha demitido. E a verdade é que quando já queria demitir, ele faz tempo. Não tinha gente para ficar no banco contra o Atlético Paranaense, não tinha interino para colocar, ele ficou lá, conseguiu um bom resultado, apesar do péssimo jogo, e depois mais um péssimo jogo, um péssimo resultado. A Gaviões da Fiel, que apoiou lá atrás Augusto, e está agora rachando, está protestando, eu nunca vi, eu tenho 47 anos,
um treinador ficar no Corinthians após a torcida pedir em peso a cabeça dele. E eu duvido, aí já é, se o Corinthians perder o derby, se Antônio Oliveira estará no Corinthians no dia seguinte. Isso aí não é informação, isso é só conhecer o clube e acompanhar as notícias. Isso aí não é informação, tá? Não estou dizendo que tem uma informação que se perder vai cair. É só o conhecimento de quem convive no Corinthians desde que nasceu e sabe como as coisas acontecem, né? Então, se não ganhar do Palmeiras, aliás, não ganhar não, se perder do Palmeiras, a 1-0, eu duvido, quem está dizendo sou eu, que ele dá o treino terça-feira. Olívia, o que você tem em relação a técnico aí? É muito parecido com o que eu apurei, a situação do Antônio Oliveira. Fala pra gente aí essa situação do Coringão. Olha, Samir, o que a gente tem, né, inclusive uma apuração do nosso Lucas Musetti, né, o setorista do Corinthians, ele trouxe que ainda estava, assim, tava exatamente o balança mais não cai, mas o balança mais não cai exatamente por conta do derby, né? Então, assim, e até uma coisa que a gente debateu isso no de primeira, durante a semana, que é assim, o que muda, né, de agora para segunda-feira? É só o medo de ter um interino comandando a equipe, né, talvez no jogo mais importante da temporada, se não, talvez o jogo mais importante aí sei lá, da história, quando a gente olha para o contexto que o Corinthians está vivendo. Então, assim, o medo da diretoria, e até aí eu cito o Fabinho Soldado como o cara que está ali segurando na mão ainda do Antônio Oliveira, que ele ainda banca o Antônio Oliveira, essa situação de um interino. Então, assim, ao mesmo tempo que muitas pessoas dentro do Corinthians questionam o trabalho do Antônio, tem ali uma pequena porcentagem que olha para essa situação e fala assim, olha, a menos que seja uma derrota para o Palmeiras, numa situação que a gente acredita que vai acontecer, mas aí a gente vai poder falar assim, olha, realmente não tinha mais o que fazer. Então, assim, é uma situação, quase uma escolha de Sofia, eu não sei quem já assistiu esse filme, mas você precisa decidir ali entre ficar bem com a torcida e entre, de alguma forma, ainda tentar salvar um trabalho que não é de todo ruim, e na visão, né, da diretoria não é de todo ruim, mas existe uma pressão muito grande. Então, assim, o medo deles é exatamente chegar nesse jogo contra o Palmeiras com um interino, e por isso foi descartado depois do empate, né? Nada satisfatório por 1-1 com o Cuiabá em casa. Sim, é verdade. A questão também de não ter um técnico para disputar o derby pesa bastante, e esse é um dos motivos que o Antônio não caiu. Porque se eles acertam, né? Isso é bem colado com o que eu falei. Se eles acertam com outro treinador, eles já demitem o Antônio Oliveira e o treinador assume já o Corinthians para comandar o time contra o Palmeiras. Então, a ausência desse profissional, até porque eles mandaram o Danilo embora e teriam que colocar o treinador do Sub-17, isso pesa bastante. Mas quem salvou o Antônio Oliveira não foi só o soldado, não, viu, Lívia? Aqui, quem salvou ele. Tá aqui, ó. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Esse é o responsável, tá? Foi esse camarada aqui, não sei por que fizeste isso, hein? Mas foi esse o responsável por salvar o Antônio Oliveira. Ele só está no cargo hoje por causa desse camarada aqui, ó. Caraca, que sensacional! Nossa, que momento! Obrigada, Samir, por isso. É um fanfarrão. Lembrando que quando eu passava... Tadinha da minha filha, eu roubei o bidu dela, velho, para virar personagem. Sua filha devia chamar o conselho tutelar, que tem um pai desequilibrado. Agora, o ano passado, o Danilo dirigiu o Corinthians no derby, né? O Mauro deu treino, foi uma coisa surreal. O Mauro deu treino, mas chegou no dia, o treinador foi o Danilo, foi 2-1 para o Palmeiras e tal. E eu só queria discordar uma coisa da minha amiga Lívia, né? Com todo respeito, obviamente, né? Já até sei o que é. Estou discordando da Lívia, a chance dela ter razão é grande. Não é de todo ruim o trabalho do Oliveira, não. É péssimo. Ele não acertou nada. Ele é virgem. Estamos em junho, ele acertou uma substituição ainda. Ela falou da visão da diretoria. Mas isso não é opinião. Eu estou aqui apenas para reportar. Não é de todo ruim na visão da diretoria. Ele ainda se divide ali entre os apoiadores e os que estão pressionados. Eu entendi, Lívia, você me desculpa, então, por essa gafa. Eu entendi que, na sua opinião, o trabalho não é de todo ruim, por isso alguns queriam salvar. O trabalho não é todo ruim, é horroroso. Né? Simplesmente... Ele acredita ainda no Pedro... Ele não contratou o Pedro Raul nem o Mateuzinho, mas ele os colocou em campo. Né? Então,
Isso, e o Kaká me lembra a infância, assim, que eu assistia Bahrein e Bull jogar na... Ele é horroroso. E ele escala, né? Então, assim, ele não foi, ele contratou. Não foi, mas está lá o João Pedro, que é da base. Então, assim, o seu Antônio Oliveira, que só tem um jeito de escalar o time, ele dá entrevista. E o que eu não aguento do Antônio Oliveira, não sei o Samir, que o Samir acabou de mostrar, ele é um ser de luz, tem o Bidu em casa, faz namastê, vibra energia positiva, eu sou mal-humorado. As entrevistas que ele dá pós-jogo é inacreditável. Eu já vi gente ter marra quando ganha. Mas essa última, ele falou boas verdades, hein? Ele falou umas verdades, mas é aquela verdade de quem está cumprindo aviso prévio, né? Porque assim... isso daí, ó. Isso daí é importante, viu, gente? Tem até um bastidor que o Musetti trouxe também numa outra gaveta que ele deixou. E aí eu fui conversar, né, com uma galera lá, ver como é que tava essa situação... Porque o Augusto não gostou, né, muito do tom ali. Ele já estava meio chateado com as coisas que o Antônio vinha falando em algumas coletivas. Ele também é um cara muito reativo, né, o Antônio Oliveira. Ele é um cara, né, que reage às perguntas, muitas vezes não aceita muito bem as perguntas dos jornalistas. Mas, depois que acabou a coletiva de imprensa, o Antônio chamou o roupeiro, trocou uma ideia com o roupeiro, pediu para o roupeiro imitar uns pássaros lá, que ele imita pássaro, imita som de apito. Aí o roupeiro imitou o Curió, que é até um destaque da matéria do Musetti. Fez ali várias imitações, interagiu com os jornalistas e o Antônio estava rachando de rir, numa tranquilidade, porque a família dele chegava no dia seguinte a São Paulo. Veja bem, a situação dele no comando do Corinthians é corda bamba, mas a família chegou em São Paulo, ou seja, vamos supor que, né, o Antônio não permaneça após o derby. Haverá mais alguma mudança aí dessa família, ou, né, possivelmente eles ficarão por aqui, vão se instalar até o Antônio conseguiu um outro emprego. Então, a família do Antônio veio para cá. Existe alguma confiança na mente do treinador de que as coisas vão se acertar, eu acredito. E o Augusto Melo teve que engolir tudo o que Antônio Oliveira disse, né? Aliás, em relação ao... Uma coisa que me passaram também é que com o grupo, o Antônio Oliveira se queimou um pouco, viu? Que o problema da indireta, né? Porque acho que naquele caso nem foi indireta, né? Foi quase uma direta. Mas o problema da indireta é que a pessoa tenta acertar, né, alguém e acaba errando o alvo, né? A indireta tem esse problema. E em questão ali de que não vão chegar reforços, que o elenco, né, do Cuiabá é melhor, é pior do que o nosso, ele quis dizer que não era. Isso atingiu um pouco o elenco. Tem até a questão do Fausto Vera, que desabafou, né, criticou o treinador, Antônio Oliveira rebateu. Hoje eles tiveram uma conversa lá no CT Joaquim Grava, parece que está tudo resolvido, mas o Fausto deve ir realmente para o Atlético Mineiro. O Antônio Oliveira também se queimou um pouco com o grupo, com o elenco, viu, Vitão? Com essas, depois dessa entrevista aí, né? Com a diretoria estava na cara, né? Porque ele realmente arrepiou, né? Inclusive na questão de reforços. E agora nós vamos entrar na questão reforços também, viu, o Vitão? Que eu vou querer a opinião de vocês sobre os jogadores que o Corinthians está tentando aí trazer no mercado da bola, algumas coisas adiantadas. Caso do Charles, né? Que está lá no Midland da Dinamarca. Essa é uma negociação mais adiantada que o Corinthians tem. É um jogador que veio como uma lacuna aí para o fracasso nas negociações com o Wallace e até com o Hernani também, que o Corinthians não conseguiu chegar a um acordo com o Parma. É um atleta de 28 anos, né? Ele tem, acho que 1,98 m, se eu não me engano, né? Ou não é bem alto esse jogador, né? Eu preciso pegar a altura dele, o Vitão pode confirmar aí pra gente. Mas o Antônio Oliveira tem apostado, né? Os reforços que ele tem pedido são esses jogadores mais altos, né? E acho que é 1,88 m, algo assim, o Charles. Esse é o reforço que o Corinthians está mais perto de fechar. E agora, né? Surge no final da tarde o meu amigo Thiago Fernandes, né? Que foi aqui do UOL também. Ele disse que o Corinthians já fechou com o Christian Borja, tá? Que é um lateral colombiano de 31 anos, que estava no Braga, né? Não é aquele Borja, Vitão. A cara do Vitão. Não, o presidente falou.
antes de contratar o Pedro Henrique, que não ia trazer veterano com mais de 30 anos. Né? É só o momento viva a memória. Ele não falou isso? Sim, falou que não traria nenhum jogador acima de 30 anos. E já trouxe, já tem um Coronado, Aquele enfim. aceitava, viu, Lívia? Aquele eu aceitava. Tá metendo gol no River toda hora. Eu ia falar, mas não é aquele não, porque o Vitão fez uma cara de chocado, e eu também, quando eu vi a notícia, eu falei, mas é aquele? Não é o Borja, não é. É Borja, é colombiano, mas não é aquele lá do Palmeiras. 31 anos, lateral esquerdo, vem para suprir aí, ó. O Corinthians tem 3 laterais esquerdos, viu? Eles têm o Hugo, que por incrível que pareça, o Hugo é o jogador mais regular do Corinthians, né? Ele não tem comprometido. O Biduzinho, que salvou o Antônio Oliveira, e o Palácios, que, enfim, não joga. Você acha que resolve o problema da lateral? Era necessária essa contratação, ou Vitão, se realmente ela se confirmar? Olha, o Corinthians tinha um lateral esquerdo para anteontem, né? Se juntar o Bidu, com o seu Bidu, apesar do gol que ele fez, que você tem até o boneco, aí coisa não tem lateral esquerdo. Não tem lateral esquerdo. Agora, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma mania. Eu não gosto de chamar toda a contratação de reforço. Acho que contratação é uma coisa, reforço é outra. Né? Não sei se Charles reforça o time, se o time fica mais forte ou não com a chegada. Tenho certeza que o time não ficou mais forte com as chegadas de Mateuzinho e Pedro Raul, por exemplo, que Kaká. E eu tenho muitas dúvidas pela idade do Charles, que ele jogou até hoje na vida, se eu daria uma chance para o Rian, que já está no clube, por exemplo. Não sou contra a contratação. Agora, não faz uma semana, aliás, uma semana exata, sexta-feira passada, a manifestantes da Gaviões da Fiel, o presidente ali subindo no púlpito gritou: chegarão 4 caras titulares para jogar. Hugo Neneca, se vier, é pior que o Donelli. Charles, para mim, é pior que o Ranieri. E agora, se o lateral for pior que o Hugo e que o Bidu, é melhor nem vir, né? Eu não tenho formação, eu não conheço o jogador tão bem para falar, mas sem ver, eu acho que ele joga mais que o Hugo e que o